Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia, sua casa e a sua família. Deus quer falar com você hoje. Um dia os discípulos passaram a madrugada toda pescando e não conseguiram pegar nada. E ao voltar para a margem do rio, Jesus estava ali e Jesus falou para que eles voltassem novamente para o mar. Mas eles estavam tão cansados, haviam tentado de tudo e não conseguiram nenhum peixe pegar. Só quem sabe o que é a frustração de se dedicar tanto a uma coisa e ela não dar certo, vai entender. Talvez você tenha sido como discípulo há tantos anos, você tem estado em alto mar, passando por tantas tempestades, por tantos reboliços, tentando pescar, mas você sempre volta com as suas redes vazias. E talvez o seu barco tenha estado afetado há tanto tempo por tantas tempestades. Mas, assim como Jesus falou para aqueles discípulos, volte para o mar e lance a rede naquele lugar. Deus está falando para você hoje, não é para largar a rede, não é para você parar. É para você voltar para o mar e continuar lançando a rede, pois os peixes vão chegar até você. A bênção vai chegar, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. O Senhor fala na sua palavra que aquele que põe a mão no arado e desiste não é apto para o reino de Deus. Amados, estamos em alto mar. E nesse mar vem grande tempestade, meu Deus, grandes furacões. Somos levados de um lado ao outro pelo vento. Muitas vezes achamos que vamos naufragar, mas o Senhor está no controle das nossas vidas. Ele está no controle de tudo e Ele fala, ei, continue lançando a rede, porque os peixes vão chegar. E assim os discípulos fizeram, mesmo cansados, mesmo entristecidos, talvez até sem esperança de que poderiam pegar alguma coisa. Eles apenas obedeceram ao Senhor, voltaram para o mar, mesmo sem forças. Olha, a vida de um marinheiro não é fácil. Quem trabalha com isso sabe o quão é difícil, o quão é exaustivo você estar ali várias horas, às vezes várias madrugadas, uma após a outra, em alto mar, correndo risco de vida para tentar pescar. Mas eles assim obedeceram ao Senhor, continuaram a pescar e os peixes vieram até eles. E o texto fala que eles pegaram tantos peixes que era até difícil de puxar a rede. Amados, eu creio. É difícil, eu sei, as provações são intensas, mas eu creio que o Senhor tem sim algo grande preparado para nós. Mesmo que os nossos olhos não consigam ver, mesmo que as nossas mãos ainda não possam tocar, Deus tem algo grande preparado para nós. E o que Deus está falando comigo e com você hoje é para não desistir. É para continuar lançando a rede. Pela fé, não pelo que você vê, mas pela fé no nosso Senhor. Olha, quando Deus entra na nossa vida, quando Ele entra na nossa casa, Ele faz morada e tudo se faz novo. A mudança, a transformação. Só que nós precisamos entender que toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa na vida de todos aqueles que serviram ao Senhor tiveram que passar pelo teste do tempo. Onde foi provado o seu coração, onde foi provado o seu caráter, onde foi provada a sua resiliência, a sua perseverança. Todos precisaram aguardar, todos precisaram esperar e continuar lançando a rede até o peixe chegar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, quando Jesus entra na nossa casa, há transformação. Lembra de Zaqueu, publicano? E quando Jesus entrou em Jericó e atravessou aquela cidade, tinha um homem lá chamado Zaqueu. Zaqueu era o maioral dos publicanos, era um homem rico. E ele, ao ouvir falar de Jesus, ele procurava ver quem era Jesus. Só que a multidão era muito grande. Ele não conseguia avistar Jesus. E como ele era um homem de baixa estatura, ele teve que subir em um lugar alto para conseguir avistar Jesus. E ele ficou ali quietinho, tentando ver Jesus passar.
Mas aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus avistou e viu Zaqueu naquele lugar. Jesus fala: Zaqueu, desce, porque eu quero entrar na tua casa. Me convém ir hoje na tua casa. Zaqueu desce com muita alegria, recebe Jesus em sua casa. E o texto fala que as pessoas que estavam à volta começaram a murmurar. Se Jesus fosse homem de Deus, ele saberia que aquele homem é um pecador, porque Zaqueu era um pecador. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele levou consigo não apenas salvação para Zaqueu, mas transformação, mudança de vida, porque é isso que o Senhor Jesus faz. O texto fala que Zaqueu se arrependeu dos seus pecados e não apenas se arrependeu, mas se redimiu dos seus erros. E ele disse ao Senhor que todas aquelas pessoas que ele havia roubado, que ele havia defraudado, ele estava dando metade dos seus bens, estaria restituindo 4 vezes mais todas as pessoas que ele havia prejudicado. E o Senhor Jesus afirmou para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha, a salvação não apenas entrou, mas houve também honra na casa de Zaqueu. Jesus falou: hoje salvação entrou nesta casa. E também, aí o Senhor Jesus afirma que hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu era um pecador, entenda, só poderia ser chamado filho de Abraão aqueles que serviam ao Senhor, aqueles que eram judeus, mas o Zaqueu era um pecador, ele foi considerado filho de Abraão, ele foi colocado num lugar de honra, numa posição de honra. Aleluia! Porque quando o Senhor Jesus ele entra para transformar a nossa vida, ele traz libertação, ele traz cura, ele traz salvação, ele traz honra no meio da desonra. Ele escolhe os pequenos e levanta os pequenos. Jesus fala aqui no versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ei, essa é a missão do nosso Senhor. Por isso Jesus quer entrar na sua casa, quer entrar na minha casa, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa situação, Ele quer nos tirar de toda vergonha, de toda derrota que temos vivido ao longo dos anos. Ele quer te tirar do seu pecado, Ele quer que você possa se arrepender dos seus pecados e trazer mudança de vida. Aleluia! Nós somos tão pequenos, somos tão frágeis, tão errantes. É tão difícil nos manter no caminho, somos provados todos os dias no fogo, na fornalha ardente. Somos jogados nas covas dos leões para ser testados. Ei, mas nós estamos aqui, dia após dia, lutando, perseverando, crendo, confiante no Senhor. Tudo que precisamos fazer é não desistir, é continuar lançando a nossa rede. Tudo que precisamos fazer é, como Zaqueu, se arrepender dos pecados, se redimir das nossas falhas, das nossas transgressões e mudar a nossa vida, mudar os nossos hábitos. E o restante cabe ao Senhor fazer. O Senhor está no controle das nossas vidas. Ele está no controle do nosso amanhã. Ele está no controle dessa tempestade. Os discípulos também passaram por algumas tempestades. Lembra quando eles estavam no barco? E o vento parecia que ia derrubar o barco, ia virar aquele barco. Jesus estava ali dormindo e os discípulos se desesperaram. Mestre, mestre, mestre. Talvez os discípulos olharam uns para os outros e pensaram: será se ele não vê? Olha só a tempestade, será se ele não se preocupa conosco? Talvez muitas vezes nós estamos assim, no meio de uma grande tempestade, olhamos para todas as direções e não encontramos uma saída e falamos: Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo? Será se o Senhor não vê o que eu estou passando? Será se o Senhor não vê que o meu barco está naufragando? Será se o Senhor não vê o que eu estou sofrendo? Será se o Senhor se esqueceu de mim, me abandonou aqui, me largou aqui para morrer? Ei, a nossa fé é testada a todo tempo. Os discípulos também passaram por isso e olha que eles caminharam com Jesus. Eles andaram com Jesus. Eles podiam tocar na matéria de Jesus, no corpo físico de Jesus. Jesus estava com eles, aos seus olhos. É muito mais fácil, amados, você crer quando você vê. E eles estavam com Jesus, eles viam, testemunhavam os milagres de Jesus. E mesmo assim, muitas vezes eles duvidavam. Muitas vezes a fé deles foram testadas e reprovadas.
como aquele homem que estava possesso, eles não conseguiam expulsá-lo. E Jesus falou: até quando, homens de pequena fé? Ei, nós também, assim como os discípulos, e ainda mais nós que não vemos, mas cremos sem ver. Cremos pelo testemunho daqueles que passaram na palavra aqui, que estão na Bíblia. Cremos no testemunho de Cristo. Ei, nossa fé é testada todos os dias, mas nós precisamos continuar perseverando. Um dia eu falei sobre a fé aqui, eu tenho falado, na verdade, muitas vezes sobre fé, porque é isso que nós temos sido provados nos últimos dias. O Senhor falou ao meu coração e eu ministrei para vocês que a nossa fé não precisava ser muito grande, pois a própria palavra fala, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você já consegue fazer com que o monte mude de lugar e vai para o outro lugar. Ei, tudo que precisamos fazer é não desistir. Mesmo que sua fé hoje esteja fraca, esteja pequena, esteja abatida, esteja abalada, tudo que você precisa fazer é continuar firme no Senhor até que Ele venha. O Senhor fala na sua palavra: quando vier o Filho do Homem, achará ainda fé na terra? Ele falou isso porque Ele sabia que os últimos dias seriam difíceis, que seríamos provados, que os nossos limites seriam testados. Quantas pessoas têm apostatado da fé? A palavra diz que muitos apostatarão da fé nos últimos dias. Muitos darão ouvidos a ensinos de demônios. Ei, muitos têm afastado do Senhor. Muitos têm afastado do Evangelho. Muitas pessoas têm perdido o temor a Deus. Muitas pessoas têm perdido o amor à palavra, a credibilidade à palavra. Mas isso não acontece de uma vez. Isso não acontece do nada, isso vai acontecendo aos poucos. As pessoas vão perdendo a fé aos poucos, vão enfraquecendo aos poucos, vão deixando de acreditar aos poucos, vão duvidando aos poucos até chegar ao ponto de não acreditarem mais em nada e a presença de Deus sair totalmente do coração delas. Você não pode permitir que isso aconteça. Você precisa manter essa chama acesa no seu coração, essa chama viva, alimentando todos os dias essa chama com o óleo da unção, com o óleo da palavra de Deus, o azeite puro que desce do céu. Você precisa continuar firme e perseverante, porque o Senhor tem colocado você à prova. Aleluia. Nós somos os remanescentes, nós somos os resilientes, nós somos aqueles que perseverarão até o último dia, até que Ele venha buscar a sua noiva. Nós somos a última geração dessa terra. Nós vamos continuar firmes e mesmo que esteja difícil, nós continuaremos crendo no Senhor e não abriremos mão do Senhor, porque nós amamos pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Você crê nisso? Você ficará firme? Então diga: eu creio. Diga: eu ficarei firme até o fim, em nome de Jesus. Continue firme, meus irmãos, continue firmes, firmes. Eu estou sempre aqui orando por vocês. Mantenham firmes na palavra de Deus, firmes na rocha, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.